de acesso no central, é importante lembrar que toda técnica deve ser garantida e assegurada a parte asséptica. Então não adianta nada eu fazer a técnica e em algum momento esbarrar em uma quebra de técnica e contaminar. Se eu quebrei, eu preciso voltar do zero. Se eu contaminei algum material, eu preciso descartar esse material. Se eu estou com um capote paramentado, por algum motivo alguém correu e estrombou em mim, eu perco, eu volto, eu me escovo novamente, entendeu? Lá em bio, lembra? Faço a escovação e me paramento. Então, é importante. Quando eu tenho uma infecção no acesso periférico, eu normalmente faço uma flebite periférica, as complicações existem, não só para acontecer, mas são menos danosas do que, por exemplo, uma complicação de quebra de técnica de um acesso central. Então, o paciente pode evoluir com uma miocardite bacteriana por conta de uma falha minha, de um descuido. Então, é extremamente importante que vocês assegurem isso, tá? Então, compreendendo isso e lembrando de tudo que eu falei na parte teórica sobre as indicações, complicações. Pode falar, Arthur. Não? Ah, tá. Deixa eu levantar a mão. Então é importante eu saber qual é o material. Vamos rever de novo. Primeira coisa é EPI. Eu preciso de gorro, eu preciso de óculos, eu preciso de máscara. Tá? Eu não vou colocar para não dificultar a minha comunicação com vocês. Mas é importante, principalmente, o óculos com embaçando e a máscara. Mas eu tenho que usar. Graças a Deus eu não sou mais assistência, mas eu usava isso com muita frequência lá dentro. No momento, apesar de embaçar, a gente cria algumas técnicas às vezes que a gente vai desenvolvendo para não ter tanto desconforto. Máscara fica subindo, a gente coloca os paradrapozinhos, o óculos embaçando, você veda o lugar da máscara para não embaçar. Mas assim, tem que usar, tá? EPI tá lá, bonitinho. O que você precisa fazer? Separar o material. Antes de começar a mexer com o paciente, o meu material tem que estar separado. Então eu perco tempo, ou ganho tempo, a depender do ponto de vista, separando o material. Na prática, normalmente quem separa a equipe de enfermagem, é o técnico, é o enfermeiro, ou é o médico auxiliar, enfim. Mas você pode. Só que você tem que entender que muitas vezes você não prepara o material, mas é responsabilidade totalmente sua como médico e de executor da técnica de conferir. Porque na hora que você está lá, faltou, e como é muita coisinha, às vezes falta alguma coisa, então você tem que ter essa preocupação de fazer essa conferência. Tem unidades que fazem um duplo chequezinho, 2 profissionais checando, entendeu? Porque é um procedimento invasivo, então é importante ter esse cuidado, tá bom? Então o que eu vou precisar de material? Eu já sei do EPI. Com o material eu preciso saber que eu tenho que ter duas coisas. A bandeja de acesso no central, essa bandeja, esse daqui está extremamente adaptado, tá? O ideal é que eu tivesse ou no pacote autoclavável ou dentro de 2 campos. A maior parte das vezes vem dentro de 2 campos, um externo e outro interno, a bandeja, eu já vou abrir ela. E o LAP basicamente é onde eu tenho o capote e é onde tem os outros campos. Lembra daquela imagem do campo cobrindo lá? É bastante coisa, então eu tenho campos grandes, eu tenho campos de 2,20 por 2,20, às vezes 2,20 por 2,20, 2 de 1,10 por 1,10, 2 pequenininhos fenestrados. Então normalmente é o que vem aqui dentro. E aqui dentro vem os campos, o capote e uma compressa, e eu já vou explicar por quê. Então, um LAP, basicamente composto por isso. Aqui na bandeja, peraí, o maior cuidado eu dobrei aqui, ó, mas enfim, os LAPs são dobrados de formas que você pega na pontinha, na primeira, ele vem abrindo e ele vai se desfazendo, você vai pegando de fora para dentro, entendeu? Eu só quis improvisar, mas longe disso, porque esse aqui não é um campo. O que vem na bandeja normalmente? Lá vem alguns campos fenestrados, pode vir já com a gás estéreo, porque no mínimo eu vou usar um pacotinho, então tem unidade que manda, tem unidade que não manda, tem unidade que eu tenho que colocar separado, indifere. Vem uma cubinha rim ou uma cuba redonda, que é uma cuba redonda, para que serve isso? Tanto para me colocar, desprezar o degermante, alcoólico, aquosa, né? E depois eu sirvo para colocar os perfil cortante, então é super legal. Nas pinças, é importante que eu tenha uma Kelly, uma anatômica, uma tesoura e um porta-agulha. Preciso ter mais outras? Não é obrigatório, eu posso ter 3 pinças, eu posso ter 3 jogos. Uma tesoura, um porta-agulha e uma pinça, já resolve. Só que normalmente vem mais, por quê? Porque eu uso essas pinças muitas vezes para prender os campos. Para pinçar os campos, como eu coloco um campo aqui e o outro de lá, eu venho e pinço eles para não cair. Entendeu? Mas não é regra, não é obrigatório. E fenestradozinho. Basicamente é o que vem dentro de uma bandejinha dessa, tá? Eu não preciso mais que isso para ser feliz. Vou fazer meu procedimento. Improvisado, então lá
Vocês vão ver que na prática é bem bonitinho, que o pessoal do CME eles capricham. Eles têm uma técnica, tem várias técnicas de dobrar a mesma coisa. O capote tem várias técnicas de dobrar o capote. Eu preciso garantir algumas coisas. Primeiro, sempre as tiras tem que ficar por cima, nesse caso. Mas aí tem várias técnicas. Tem uma que o punho é invertido para dentro, então quando eu pego no punho, aí eu coloco minha mão. Entendeu? Mas assim, todas vão garantir a mesma coisa, que eu não contamine o material, a minha área que vai ter que estar estéril, beleza? Eu preciso dar o material para degermação, asepsia no caso, que vai ser o água degermante e alcoólica ou aquosa. Se o paciente estiver limpo, acabou de tomar um banho, então eu posso usar só alcoólica ou aquosa, não precisa ser as duas. Quando que eu uso as duas? Quando o paciente está impregnado, quando tem sujidade aparente, quando o paciente que veio de caça, aí eu vou usar, mas de regra eu posso usar só uma, o alcoólico ou aquosa, tá? Eu vou usar um polifix, eu vou usar um equipo lavado, um sorinho, uma bolsa de soro. Eu vou usar o sorinho fisiológico, aqui é água, mas vocês vão pensar que é soro fisiológico. Aí eu coloco um materialzinho com mais gases, eu já tenho aqui, eu coloco mais. Uma agulha para aspiração calibrosa. Eu vou ter uma agulha A25x7, é a agulha do bloqueio. Porém eu não estou tendo aqui, então eu vou bloquear com essa daqui e vou simular a mesma técnica, mas vocês vão entender, entendeu? Tem, por exemplo, se eu fosse fazer, eu faria com duas agulhas. Usaria essa e a outra. Essa para começar, porque aí dói menos, a picada é mais tranquila, e aí eu trocaria a 25/7 e continuaria o bloqueio, tá? Mas eu já vou demonstrar. E a lidocaína, qual que é a lidocaína? 1% ou 2%? 2%. Qualquer uma das duas, ou 1 ou 2%, tá? A 2% ela é mais eficiente, ela bloqueia melhor, então usa 2. Quantos ml? De 1 a 5. Bloqueiem com o máximo, coloca o máximo, entendeu? Vai deixar o paciente mais bloqueado por um tempo maior, mais seguro, dói menos. Principalmente na subclávia, que tem um periódico que é alto, já falei isso na teoria. Então, evitem economizar no bloqueio. Ah, não quero fazer 5, faz 4. 4 já resolve. Mas de literatura, se cair na prova, de 1 a 5 está correto, tá bom? Eu preciso da luva estéreo, tá? Tem que ser estéreo, essa luva tá velha, vencida, tá dura, sem pó, mas é o que a gente vai usar. E o kit, o que vem no kit? O kit vem um bisturi, ó, lâmina de bisturi que já vem no kit, uma lâmina 11, tá? É para fazer aquele pique. Vem o dilatador, que é um material mais rígido, tá? Ele vem o catéter, ó, passa um catéter de silicone, vão passando aí 2 vias. Vem o guia e o suporte do guia, o reservatório. Isso daqui, ó, ela foi guardada assim, ó. Era para ter guardado com a pontinha para fora, e aí ela não está curvando mais totalmente. Mas enfim, não vai mudar a nossa vida. Mas por que ela não pode ser assim? Ela teria que ser bem curvadinha aqui, ó. Ela entra, se fosse nova, ela quando tu tira ela faz isso, ó. Para ela entrar curvadinha dentro do vaso. Depois que ela sai da agulha, ela entrou no vaso, ela corre curvadinha para não perfurar. Diminui o risco de perfurar. Apesar de ser molinha, ó. Uma molinha, é molinho que é uma molinha. Mas mesmo assim não engata, né? Ainda pode engatar, né? Não, mas ela é muito molinha, ó. Ela deveria ser curvada, mas enfim, não tem problema não, enfim. Vem uma agulha rosa, o meu calibre da 40x12, só que ela é mais comprida. E vem uma seringa normalmente de 5 ml, tá? Tá faltando uma seringa. Marcos, consegue uma seringa pra mim? Tá bem aqui de baixo, por favor, tá? Então, basicamente, o que eu preciso saber é o seguinte, eu tenho esse material, tanto o EPI quanto o cocator, que precisa lembrar sempre que eu estou de EPI, tá? Qual é o dilatador mesmo que eu não vi? Esse é o dilatador. Qualquer só precisa lembrar que eu estou em parlamentar. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho que ter? Importante eu saber que eu sempre vou ter que ter uma pessoa para me auxiliar. Eu não consigo fazer a dispensação do material sozinho. Pode ser, não tem agulhada, não pode ser uma agulhada. Pode ser, não tem. Aí se for agulhada já resolve o problema da... Enfim, a pessoa tem que me ajudar. Por quê? Eu estou paramentado, me paramentei, fiz a minha degermação, escovação das mãos, estou bem elevado. O material tem que ser aberto para alguém, porque toda a parte de fora está contaminada. Então, se eu lavei minhas mãos, eu diminuo esse risco de contaminação. Por mais que eu vou calçar o capote depois, não, eu acho que tem, peraí. Ver se eu vou vestir o capote, calçar as luvas, é importante que eu tenha alguém que eu tenho materiais que vão estar lacrados, tá?
Então, basicamente, eu tenho algumas formas da pessoa me entregar. Eu vou falar antes de fazer. Eu tanto posso, ele pode abrir na técnica minha, eu pegar, quanto ele pode dispensar no meu campo depois que o campo estiver aberto. Eu, particularmente, não gosto de jogar no campo, porque às vezes cai no campo e bate, entendeu? Então, mas não está errado, tá? Quando eu falo de paramentação, é importante eu lembrar que esse paciente estaria naquela posição, o posicionamento ideal dele, então eu vou posicionar esse paciente com a cama, cabeça para lá, eu abaixo a cabeceira, porque a cabeceira normalmente está internado um paciente a 35, 45 graus, que é o normal de todo paciente, para diminuir o risco de broncoaspiração, então sempre esse paciente vai ter cabeceira, então a primeira coisa que eu faço é baixar a cabeceira. Se eu estiver falando rápido, é só para vocês conseguirem treinar depois, né, se vocês puderem. Baixei a cabeceira. Depois que eu baixo a cabeceira, eu faço a inclinação do leito, que é o Trendelenburg, porque uma coisa é a cabeceira baixa, outra coisa é a inclinação do leito, é quando ela está reta eu inclino, eu faço o Trendelenburg. Isso é uma manivela que tem no meio que faz a cama executar essa manobra, então faz o Trendelenburg, ele fica retinho e aí eu inclino ele assim. Isso para que situações? Função de subclávia e jugular. Femoral não precisa, no caso a gente vai treinar femoral e subclávia. Eu coloquei ele para cá para facilitar a visualização. O material ele tem que sempre estar apoiado numa bancada grande. Normalmente uma mesa muito usada é aquela semi-usada de centro cirúrgico, uma mesa redonda, grandona desse tamanho, estreita, porque eu coloco as coisas bem dispensadas e ficam todas ao meu redor. Entendeu? Quem está me ajudando em uma das pontas, nunca fica passando o material por cima. Toda a dispensação do material, o Marcos vai me ajudar a dispensar. Ele coloca tudo que ele vai me dar, o que ele for jogar, se ele for jogar, uma distância de 15 centímetros, mais ou menos um palmo, de distância do material, entendeu? Então é importante ter essa noção, eu não encosto o material. Aquele campo, eu crio um campo imaginário para não aumentar o risco de contaminação, beleza? Então, e ele vai me entregando tudo, eu vou fazendo o passo a passo necessário. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi olhar com o seu João, você viu que eu gosto do seu João, né? Seu João tá lascado, meu irmão, só o seu João que sofre. Seu João, vou fazer uma punçãozinha na veia do senhor, uma veinha que vai até o vaso do coração, a veinha lá dentro do coração. Incomoda um pouquinho, não vou dizer para o senhor que não dói, mas a gente vai anestesiar, nós vamos ver se o senhor colabore, beleza? Se posso fazer a punção, ele vai consentir a punção, deixou fazer a punção, eu preciso colocar o senhor, abaixar sua cabeceira e inclinar o senhor um pouquinho, tá? Deixa eu fazer o Trendelenburg quando você tiver para fazer a punção. Só inclina, deixa retinho, ajeita a cabeça dele, mas deixa para fazer o Trendelenburg quando ele estiver no último momento, assim, tá tudo pronto, baixa a cabeceira. Coloca em Trendelenburg, porque é desconfortável ficar a cabeça para baixo, já pensou? Então, pô. Mas aí deixa a posição cervical, no caso subclávia jugular virada. Lembra que eu falei? Não é assim, é assim. Entendeu? Que tal? Inclinou. Quando que eu inclino? Jugular ou subclávia. Não é tão eficiente para subclávia, mas a recomendação é que se faça, tá bom? Não por conta da posição, é importante entender isso. Quando eu faço isso na jugular, eu faço com que o triângulo, qual é o nome do triângulo? Sedilô, fique mais proeminente. E ainda jogo a respiração para lá, oposta ao lado que eu vou funcionar, então de contaminação. Lá na subclávia não muda a questão do ângulo, não, a questão de esterilização não muda significativamente. Mas contrapartida eu também respeito que a respiração dele fica oposta à função e não contamine o meu procedimento. Então, sempre eu vou jogar. Se eu vou funcionar daqui, eu viro para cá, beleza? Por que desse lado? Porque essa é a primeira opção, sempre do lado direito. Mais curto, a região, então sempre eu vou pro lado. Eu vou funcionar do lado direito, cabeça do lado esquerdo. Pode falar. Você pode usar para fazer o coxinho embaixo. Tá. Aí tô posicionado. Aí eu ia falar agora do coxinho. Aí a última coisa que eu faço é colocar o coxinho. Quando eu coloco o coxinho? Só quando eu vou fazer subclávia. Jugular não precisa, porque o coxinho é desconfortável. É muito comum dentro do hospital usar toalha, ou mais comum ainda, tu pega um soro de 500, enrola um pano nele, que fica numa altura legal, porque ele encaixa direitinho. Então o paciente está assim, quando eu faço isso, ele faz isso. Eu tiro o vaso de baixo um pouquinho da clavícula e exponho ele um pouquinho. Pacientes obesos, a gente percebe muito mais eficiente, mas todo paciente que faz subclávia é interessante que eu faça isso, tá bom? Então eu faço isso, então eu posicionei o paciente. Eu já posicionei. Na maior parte das vezes, quando eu voltar, esse paciente vai estar desposicionado. Aí eu, Sr. João, volta um pouquinho para aquela posição, o técnico vem e ajuda, o enfermeiro vem e ajuda, enfim. Reposiciona, mas eu deixei ele na posição. Quando eu posicionei ele, conversei com ele, o que eu vou fazer minha lavagem das mãos. Faço lavagem das mãos, na técnica, bonitinho, sem medo de ser feliz, bonitinho, com o tempo certo, faz escovação legal, ou faz com álcool, pode ser feito com álcool gel, lembra que eu falei que é tão eficiente quanto? Fiz, fica minhas mãos bonitinhas, molhadinhas, por quê? Eu não enxugo com papel, se eu jogar com papel contamina, não é verdade? O que eu faço?
compressa estéreo. Eu posso tanto ter pacote de compressa estéreo, como hoje, normalmente, na maior parte dos campos, já vem dentro. Então aqui pensem que tem vários lápis, vários campos aqui. Tá o meu capote por cima dos campos, pensem, vocês são criativos. Aí tem uma aba fechando, então tá fechando ele, entendeu? Tá fechando. Uma compressa por cima e uma outra fechando. Aí o Marcos vai vir porque não tem o que fazer, mas ele vai vir para mim e vai abrir a primeira, que é a potencialmente contaminada. Aí o que vai ficar para cima? A compressa. Eu pego a compressa, dobradinha, ela tá dobradinha, quadradinha, de um lado, do outro e puxo. Viro ela do avesso, de um lado, do outro, limpei minha mão, sequei minha mão. Limpei não, sequei minha mão. Beleza? O que eu faço agora? Aí eu vou lá e abro na pontinha, ela tá dobradinha, indicando que a pontinha tá dobradinha assim, eles fazem bem bonitinho assim, ó. Tá aqui, eles colocam a pontinha desse jeito aqui, ó, pra ela ficar pra cima. Aí você vem nela aí, pega lá na pontinha e joga pra baixo. Entendeu? Então isso vai acontecer numa situação real. Aí você vai lá na pontinha e tirou. Qual é o próximo que vai estar em cima? O capote. Aí o capote vai estar dobrado de várias formas. Aí a pessoa tem que te ajudar pra amarrar. Ela vai pegando por dentro. E aí, ó, não é o foco, mas ó, você pegou, esse pichou longe do espaçoso, aí você vem ajeitando. Abre ela, abriu, colocou uma mão por dentro. Sempre pegando por dentro. Então, pegou por dentro, colocou a outra, e aí a pessoa vai por trás e amarra. Ela pega por dentro, amarra em cima. Ah, ficou presa, ele coloca a mão por dentro, pega, procura. Ele vem procurando, vem por bala, que vai procurar. Não tem problema. Por dentro, meu corpo está contaminado. Então, aí a xícara fica solta. Aqui, a xícara fica solta aqui, calma aí, não. Aí eu inclino para frente, eu inclino. Ele, na realidade, ele pegou errado. Ele tem que pegar bem na pontinha. Eu inclino, ele vai lá na pontinha. Ele pegou. Aí eu giro, inclino e ele joga a pontinha. E aí amarra. Então, não dá uma cotovelada na cabeça do coleguinha, não. Aí ele vai amarrar. Esse daqui é daquele que dá. Não, esse aqui é amarrar atrás mesmo, né? Aqui ele falta uma coisa, ele deveria ter de colocar o dedo. Aí você organiza o dedo e coloca. Eu propunho não fazer isso, ó. Entendeu? Então, aí tá, você pegou. Aí o que vai fazer? Qual é o próximo passo? Tô de touca, já tava de óculos, já tava de máscara, beleza? Lavei minhas mãos já desse jeito. Vim aqui abrir aquela técnica. O que eu vou fazer agora? A luva. Ele vai abrir a luva pra mim. Eu travei o 2. Ele vai abrir a luva, o pacote ressecado, os pacotes que não precisa ser luva, né? Talvez tenha, graças a Deus, tá bom. Abre bonitinho. Só posso pegar aqui, ó. Peguei, ó. Peguei. Não tá limpo, esse aqui tá estéreo. Esse aqui tá estéreo. Só que aí eu tomo algum cuidado, né? Com cuidado, uma bancada limpa. Vai estar na minha mesinha aqui. Calço a luva. Álcool nenhum, só uma olhada. Aprendeu, né? Ajeitou, não contaminei, eu não ajeito ela ainda, tá vendo por dentro. A parte do fundo dela tá ok. Eu já cubro, agora que eu posso ajeitar. Concordo que eu estou pegando dentro da parte estéreo? Sem adubos. Sem adubos. Cubro o punho. Quando eu tenho o dedão aqui, que passa o dedo aqui, é legal porque ela não deixa o punho. Aqui não vai sair ela presa assim, mas tem algumas situações que às vezes um movimento demais, ou ele vem um pouquinho mais curto e acaba saindo. Então é legal ter aquele negócio de passar o dedo, entendeu? Então eu estou paramentado, né? Agora eu vou começar a abrir o meu campo, a minha bandeja. Então aqui, ó, peguei dentro, para jogar no lixo, jogar ele no lixo, tem sempre um lixeiro grande próximo, aí ele vai abrir o primeiro, ele abriu o primeiro, eu venho no segundo, pego na pontinha, o segundo tá estéreo, eu abro meu campo. Já abri, já tinha um, eu abri meu campo. Um campo que não é um campo, um campo que é um capote. Aí eu abri. Aí quando eu abri, aí eu vou organizar o meu campo, eu coloco ele perto de mim. Aí eu posso organizar minhas pinças, entendeu? Deixo o campo fenestral de fácil acesso. Aqui. Começo aqui. Peço para ele. Aí tá.
pausa um pouco. Tem duas formas de fazer. Eu posso tanto organizar primeiro o material, organizei o material, quanto eu posso já fazer, pintar o paciente, porque o tempo que vai secando eu vou organizar o material. Não muda. Eu gosto. Um monte de médico organiza tudo, depois aí pinta o paciente, eu fico assim. Esperando. De ganhar tempo, de efetivar. O doutor Leonardo, trabalhei muito tempo com o Leonardo quase sempre ele é funcional, auxiliar, eu gostava de auxiliar ele. Ou quando eu funcionei, às vezes que eu funcionei também. Ele também gosta primeiro de pinta, entendeu? Coloca o paciente lá, já coloca o campo, o primeiro campo que pintou para não contaminar, e aí vem fazer o resto. Então, varia, vocês vão ver duas formas, as duas estão corretas. Não tem problema, então eu vou fazer da forma que eu gosto de fazer, que eu recomendo, porque acaba sendo mais efetivo, né? Então, por exemplo, peguei o material, ainda não mexi aquele material, o que eu vou precisar só? Vou precisar só da clorexidine. Então, vai dispensar a clorexidine aqui, distante sempre, ó, distante. Esse vidro, acho que tem que colocar ele em pé, porque o pescador dele é, deixa eu ver. Ele pode aperta, tu vê, isso, ó, viu? O pescador dele é lá embaixo. Tá, pronto. Aí coloquei a clorexidine, peguei qualquer pinça que eu... Aí só que não pega o porta-agulha, né? Depois você vai usar o porta-agulha. E Marcos, consegue pra mim um nylon, um fio de sutura, eu acho que tem em algum lugar. Peguei qualquer pinça, faço a turmutazinha. Já localizei, o paciente está virado. Seu João, vou fazer a punção, mantém na posição, tá? Colocou. Vou fazer aqui, pra mim é um triângulo aqui. Faz um triângulo. Quando? Aí, tipo, o campo normalmente ele tem 10 de diâmetro. Faz uns 20 para ter área de segurança. Entendeu? Aqui, jogou fora. Pega outro. Mas pode deixar ali. Não vai abrir agora não, depois que eu for colocar, aí agora eu vou comer. Aí de novo, ó, centro, né? Puxando. Vai, faz umas 3 vezes. Se você for colocar isso de germante, quantas vezes? 3 vezes. Aí vai para alcoólica, 3 vezes, entendeu? Não precisa mais que isso, porque dá mais que 30 segundos. Então fez, pintou. Aqui não vai secar porque é água ali dentro, né? Então deixa eu secar aqui, ó. Tô passando a terceira vez, agora eu... Terceira vez. Ó, terceira vez. Essa pinça potencialmente contaminada, eu esqueço ela, coloco ela lá, ó. Aqui eu tô com o meu campo só aberto até então, eu ainda não cobri o paciente, você concorda? Sim. Aí tá, eu já venho aqui, ó, abro primeiro, porque essa região vai estar limpa, então eu já cuido, que agora eu vou abrir o material. Aí agora eu abro o outro, aí eu abro lá, o resto do lápis, lembra que o lápis estava aberto? Sim. Aí eu vou pegando os campos agora, ó, e já forro aqui, ó. No caso, vamos ver que o paciente está aqui, esqueci que forrei aqui, coloquei o campo de 2 por 2,20, coloquei da cabeça até lá, cobri tudo, deixei, apoiou, legal. Pego o outro, dou a volta, coloco o outro. Ficou paradinho, dificilmente cai, mas eu quero garantir, se eu tenho mais pinça, que no caso eu não tenho, vem pinça, entendeu? Junta os dois panos e pinça. Vou com a tesoura, mas... Por exemplo, pego aqui, ó, junta os dois panos de lado aqui, pinça aqui, pinça lá. Isso vai garantir, tem kit que vem para fazer isso, não é obrigatório. Vai garantir que se você engatou o pé, bateu o joelho, alguma coisa, não vai puxar o campo para baixo. Mas não é regra, tá? Então tá, beleza. Usei aquela lá, fiz ali, agora eu vou terminar de organizar o meu material. O que eu quero agora? Já cobri o paciente todo, já tá com o campo, ele tá. Os campos estão colocados, já fiz a descrição, tá secando, eu vou terminar de arrumar o material. Abre o abre o... Já essa vasilhinha do degermante já descarta também? Não, ela fica ali. Porque potencialmente ela tipo, é um contaminadozinho discreto, porque dentro é degermante, então não tem... Ela não está contaminada, entendeu? Até porque não foi nada contaminado lá dentro dela. O que foi contaminado? Foi a gás limpa, então não foi. A pinça, aí eu nem falei na aula. Quando você pega a gás, pensa que ela é potencialmente contaminada. Apesar de você não tocar, você toca só gás, mas aí você pega a pinça e aí você vem aqui, ó. Evita de ficar esfregando ela, entendeu? Para não contaminar o teu campo. Ele vai lá e... Ou tu pode fazer isso, ó, para diminuir o risco. Faz lá no mesmo. Coloco aqui, beleza. Ele abriu o kit para mim. Quando ele abre o kit, ele vai chegar com ele em mãos. Aí eu tanto posso pegar quando ele pode descartar. Ele chega assim, faz isso, aí vira. Eu não gosto, porque às vezes cai. Às vezes se choca os dois na hora e cai. Então eu vou lá, pego individualmente organizo.
Eu vou colocando ele aqui, ó, dentro da minha área de trabalho, porque ali, aqui dentro está estéreo, então eu posso pegar. Ah, eu nem falei sobre isso, aqui é uma letra de fixação, é quando está muito grande o catéter, é um catéter grande, porque nem sempre o catéter de 20, às vezes eu comprei um catéter de 30, veio de 30, e aí não tinha outro, eu medi, fiz a medição, sei que eu deixo 15 para dentro só, aí eu fixo ele aqui, ó, aí por exemplo, tem um monte aqui para dentro, eu venho e coloco ele para não ficar muito pendurado, entendeu? Mas quase nunca uso isso daqui, tá? Ele desencaixa, né? Isso daqui desencaixa, tem uma borrachinha, aí você vem com ela e faz isso, ó. Pressiona, aí ela é uma borracha. Quando você pressiona isso aqui, ela faz um clamp. Entendeu? Oi? Aí no vídeo que eu vi ele fazia tipo como se fosse uma estrutura mesmo aqui, assim. Eu vou fazer a estrutura. Eu não gosto de usar isso daí. Mas eu vou explicar pra você depois. E aí tá. Aqui tá aqui. Falta o material. O que falta? Uma agulha 40x12, abrir pra mim. Por favor. Quem faz esse processo de tirar e colocar aí é o senhor? Não, eu estou aqui, o instrumentador auxiliar, no caso, a 40x12 a rosinha. Vai abrir na técnica, sempre abre na bordinha. Sempre abre na bordinha, puxa a bordinha porque aí você diminui o risco de contaminar. Aí ele abre e aí eu pego. Eu posso tanto pegar assim quanto tem gente que pode pegar assim. Ou ele pode dispensar para pegar com a pinça. Entendeu? Tem que tomar mais cuidado. Abre pra mim a gás, quero mais gás. Vou fazer o curativo depois. Aí eu abri, eu peguei. Eu quero a seringa. Essa seringa ela já veio agulhada, então eu preciso normalmente de 2 seringas, uma já vem no kit, e uma agulha preta e uma rosa. Então aí como ela já veio, ó já usou, dispensou. Beleza, pronto. Então é o que eu vou usar. Tá organizado. Agora eu vou precisar do nylon, que não é um nylon, é um catimbu, é um super vencido, ressecado, mas não, é pior que ele me faz raiva, ele tá muito seco. É porque esse tecido absorvível, e aí ele tá ressecado e tá rígido. Eu peguei um nylon, não trouxe um nylon de Medomopa, aí tirei a memória dele, bonitinho. Esse aqui só para demonstrar mesmo, vai tá horrível. Aí o que ele tem que fazer aqui, ó? Normalmente quem preenche o soro, aí pausa o que eu estou fazendo, esquece. Era para ter feito isso antes, mas porque normalmente não sou eu que preparo esse material, mas uma dica. Quando vai fazer esse material aqui, ó, esquece que eu voltei para cá, não estou paramentado em nada, que eu preparo o soro, eu deixei por último porque eu queria explicar isso, acabei esquecendo. Quando você for abrir aqui, ó, você pega o Polifix, você não tira ele do pacote. Você conecta no Polifix e tira as tampinhas, ele está estampeado. E aí libera o soro e preenche todo ele. Preencheu todo ele, você fecha. Deixa ele aqui, ó. Isso acontece no preparo, isso antes. Quando ela é pendurada, ela fica pendurada dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque quando eu for funcionar, eu tô estéreo, eu tô com a minha luva estéreo, eu peço para ele para fazer o refluxo, ele faz assim para mim, ó. Ele tira lá e ele faz isso, ó, e ele me entrega a ponta estéreo. Por quê? Ah, mas se já não funcionou, já não está resolvido. Pois é, mas aí o que vai me dizer se o fluxo está bom é isso daqui. E se aí eu tiver que reposicionar o catéter, vou ter que introduzir um pouquinho mais o catéter. Como que eu introduzo com a mão contaminada, tá? Então o material preparado ele tem que estar daquele jeito ali, tá? Já está preparado. Quando antes de eu me escovar, fazer nada, já está daquele jeito. E eu não tiro a ponta, eu preencho desse jeito aqui. A gente que faz essa parte também. Não. Todo o preparo do material, fechado, separação, normalmente quem faz é a equipe de enfermagem. Normalmente quem faz. Não impeça como é que faz. Então, por exemplo, tem vários. No Renan, quando chegava lá na unidade, o material ficava pela bancada, aí ele chega, pegava, estou preparando o material aqui, o pessoal está na correria, então você tem que saber o material, mas quem faz, qualquer profissional pode fazer, é responsabilidade da conferência disso. Normalmente a equipe já deixa tudo bonitinho, agora essa abertura é você que vai fazendo, porque você está manipulando, tá? Aí tá, o que mais que eu preciso agora? Ó, vamos aspirar agora, vou começar a aspirar, então eu tenho 2 seringas. Eu vou aspirar eu vou aspirar soro, para preencher o catéter, pega o soro fisiológico, Marcos. Limpou. E aí ele vira pra mim aqui, ó. Macete, isso é técnica de segurança. Quem tá com o material,
para e deixa estático. Só quem tá com a agulha que vai ao encontro, entendeu? Porque senão os dois vão ao encontro e aí acontece perfuração. Então ele fica paradinho, eu vou lá e eu faço a aspiração. Aspirei, tiro o ar, eu tenho o que? Soro fisiológico. Eu já vou preencher o meu dispositivo. Via distal e via proximal. O cateter ele sai sempre pela distal, tá? Então tá escrito aqui, ó, distal, proximal. Então, aí outro macete, a distal sempre ele é mais curto para facilitar, beleza? Só aquele nível de conhecimento mesmo, mas enfim. Não é regra, mas normalmente os fabricantes fazem isso. Aí eu venho aqui, ó, tiro, preencho, fechei. Por quê? Essa via eu não vou usar ela, não vai passar nada. Essa outra via eu também vou preencher. Aí existe aí assim, é igual ao Polifix? Não, porque são câmaras separadas. Tem uma câmera que corre por fora e outra que corre por dentro, tá? Então sempre eu faço preencher elas todas. Aí tá, aí o que acontece? Tem umas literaturas que contraindicam essa... Volta bem próximo, porque o guia vai chegar até aqui. Esse preenchimento da via que o guia vai correr. Por que eles falam? Ah, mas quando tu abrir para colocar o guia, o soro vai correr. Só que o que acontece? Quando tu o que eu faço? Eu coloco o guia e são técnicas diferentes, as duas estão certas. Mas eu prefiro assim. Quando eu começo a passar o guia, que o guia está bem aqui, eu coloco o guia até aqui, aí quando ele chega aqui, que eu tiro e abro. Ou seja, vocês concordam comigo que o guia preencheu quase todo o lumen e a chance do ar entrar é menor? Então eu gosto de fazer dessa forma. Mas se você não quiser preencher, quiser deixar só fechado, não tem problema. Esse ar é pouco significativo. Mas eu gosto de preencher tudo. A recomendação, alguns slides mais novos falam que se preenche tudo. Entendeu? Por mais que quando você colocar o guia e abrir, o guia vai puxar o soro, vai jogar o soro para fora. Enfim, preencheu tudo. Beleza? Conferir a pontinha, tá no link. Deixei aqui bonitinho. O que eu vou fazer agora? O soro que eu não usei, eu vou usar isso aqui para pulsionar. Então, deixa só 1 ml. Eu gosto de deixar 1 ml. Pode deixar vazio? Pode. Eu prefiro por quê? Porque fica mais visível, a área de contato fica maior. Então, por exemplo, quando eu toquei na veia, o pouquinho de sangue que vem aqui pigmenta toda essa superfície. Quando eu não tenho nada, que eu vier puxando, às vezes vem ar junto, entendeu? Vem um pouco de ar. Então, eu gosto de deixar assim. Também não é regra, não existe uma verdade absoluta. Assim é mais coerente. Eu conheço muito profissional bom que faz dessa forma também, mas a literatura não indica. Fala que você tem que ter agulha para aspirar. Eu gosto de deixar 1 mlzinho. Então tá preparado para fazer a punção. O que eu preciso? Vamos aspirar a lidocaína agora para o bloqueio. A lidocaína. Já falamos da solução, mesma coisa, ele eleva. Sempre é importante, o cara que tá ali eleva sempre a nível do olho do outro. Isso aí também é macete. Tipo, são algumas recomendações de segurança. Então ele coloca aqui no nível. Você que vai de encontro, ele vira a ampola. Vira, deixa eu ver se pra baixo. Vira. Aí ele vira e eu aspiro. Quanto? 5 Porque de 1 a 5, então aspira 5. Tirou. Essa agulha eu não vou usar mais ela, então já coloca por o pérfuro para diminuir o risco de contaminação. Já acopla a agulha do anestésico. Então, ó, estou com a minha seringa da punção, minha seringa do anestésico, eu estou com o meu dilatador. O que acontece numa vida real e na prática? O paciente ele passa a ser campo de apoio. Então é extremamente importante que você deixe tudo muito próximo da tua troca de dispositivo. Então você vai tirar a agulha para colocar o guia, vai colocar o guia dentro da agulha. Então o que é interessante fazer? Ó, tá tudo protegido, meu paciente. Eu tenho um campo amplo. Então aqui, ó, coloco o guia aqui pertinho, coloco o catéter próximo, coloco o dilatador tudo à minha mão, beleza? Se eu precisar perfurar, como eu falei, não é regra precisar, mas pode ser que você tenha a pele tão dura que quando eu for passar o dilatador não entra, eu tenho que fazer uma perfuraçãozinha. É regra eu furar? Não. Normalmente, na prática, eu vou fazer a dilataçãozinha com o bisturi, o pique, quando é catéter para diálise, porque ele é de 12 a 14 French, então ele é muito mais calibroso, mais rígido. Então, às vezes, eu tenho é muito pesado, muita resistência se eu não fizer esse pique. Então, mas deixa ele próximo, vai que eu preciso, tá? Então, meu material está organizado, peguei minha seringa, está aqui também, bonitinho. Eu vou fazer o bloqueio. Como que é feito o bloqueio? Meu guia, o meu fio também está por aqui, a última coisa que eu vou usar está por aqui. Como que é feito esse bloqueio? Tem duas formas, 2 sentidos, entendeu? Nossa, o material da punção aqui. A agulha, eu já fiz a antisepsia da região,
Eu sei qual é o ponto de inserção aqui, então é no triângulo, nesse ápice dessa junção entre as dois ramos do músculo esternocleidomastoide. Eu entro a 40, de 30 a 45 graus, vai variar um pouquinho, tá? E aí eu, mesmo sentido que eu vou perfurar depois para achar o vaso, eu entro esse ano, que é o sentido da agulha que eu quero bloquear, que eu quero diminuir o risco de dor. Então, no mesmo sentido. Então, tem duas formas de fazer. Uma é, você introduz a agulha até o final, aspira, não voltou sangue, vem puxando a agulha anestesiando. Parou aqui, aspira de novo, vai introduzindo, puxando anestesiando. Entendeu? De novo, até chegar na pele, aspirou para ver se voltou sangue, sacou ela um pouquinho mais, vai injetando, puxando. Eu não estou fazendo porque... Não voltar sangue no caso, né? Não, voltar sangue não, porque a lidocaína dentro do vaso, que a lidocaína é antiarrítmico. Mas se o paciente ele não tiver, se tiver normocárdia, você fizer ela, tanto pode fazer bradicardia como pode fazer taquiarritmia, ele pode ter uma reação e então não é legal. Então sempre eu dou uma aspirada, não voltou sangue, eu venho puxando a agulha anestesiando. Essa é uma forma. Depois eu faço o leque. Eu gosto de fazer, eu gostaria também, falo, eu gosto de entrar fazendo o inverso. E não muda, é a mesma coisa, tem duas formas de fazer. Você entra com a agulha um pouquinho na pele, e aí aquele que forma o botão, que é aquela pápula que forma, aí você puxa, aspirou, não voltou, injeta, introduz mais um pouco, aspirou, não voltou, injeta, introduz mais um pouco, não voltou sangue, injeta. Por quê? Porque você já entra anestesiando, tu não concorda? Quanto mais profundo, quanto mais álgico, então você já entra anestesiando. Depois que você fez isso, você vai fazer o leque. Aí você não tira ela da pele, você não puxa ela toda, que puxou toda porque não é de verdade. Se fosse a pele, quando chega na pele, tu sente ela pinçando. Aí você faz o leque, ó. Faz a mesma coisa, introduz, aí você já introduz tudo, fez, que aí tu quer fazer profundidade. Por quê? No ramo da agulha você já fez. Aí você aspirou, não veio, injeta um pouquinho, puxa ela pro leque. Não, aspira um pouquinho, fez. Eu não estou injetando porque é o boneco, né? Introduziu, aspirou, não voltou sangue, injeta. Beleza? Algumas situações você já pode tocar o vaso. Não é regra e muitas vezes não toca porque essa agulha é muito mais curta. Olha o tamanho dessa agulha aqui para essa daqui, tá? Mas aí você fez o bloqueio. Então você tirou, terminou. Interessante também, você já tira o pé, separa ele. Ah, não vou usar. Ali eu teria usado tudo, né? 5 ml, né? Foi isso que eu não injetei nele. Né? Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a punção. Aí tô ficando rouco. Que horas que é essa, gente? 4h36. Ah, tá ótimo. Eu vou fazer a punção. Qual que é a punção? 40 graus, basicamente como eu entrei para anestesia. Sentido, ponta da agulha, ipsilateral ao mamilo, do lado da punção. Não é isso? Ou seja, omo lateral, mesmo lado da punção. Então eu vou entrar no mesmo triângulo, no mesmo lugar que eu anestesiei, ele já fica marcado, entendeu? O bisel, eu vou entrar com ele nesse sentido aqui, ó, entendeu? Ou para cima, não muda, porque aqui eu não faço, não faz asepsia da região da punção, não muda. Então eu gosto de entrar nesse sentido com ele para cima. Se fosse na subclávia, eu já coloco ela para baixo. Por quê? Porque por mais que anatomicamente não seja coerente, porque o vaso ele faz esse daqui e ele encontra uma bifurcação aqui, então eu quero induzir com que ela não suba, que ela vá para lá. Entendeu? Então por isso que eu faço isso. Isso. Mas ainda assim ela pode subir, o cateter pode subir, não é comum, mas pode. Então eu garanto isso aqui não. Aqui eu entrei. E aí o que eu vou fazer, ó? O mamilo tá aqui, ó. Então eu entro nesse sentido, ó. E aí o que eu faço? Eu já entro aspirando. Quando eu falo aspirando, o pessoal vai testar, eles estão puxando muito. Não é. Eu puxo, ó. Tá vendo onde está o embolo? Tá mais ou menos a 1 centímetro de soro. O que eu faço? Eu só vou mostrar aqui pra vocês antes de fazer, ó. Coloquei um pouco na pele, ela faz pressão negativa. Aí eu puxo e seguro. Eu não preciso ficar puxando o mar para ver se o sangue vem. Não é a pressão que faz o sangue vir. É a posição. Então, ó. Puxei um pouquinho, fiz uma pressão negativa e vou entrar com ela. Tocou. Pegou a veia. Eu seguro, eu desrosqueio. Cuidado para não pressionar demais essa agulha aqui, porque senão você vai ter dificuldade. Não precisa ter qualquer força aqui. Eu coloquei, eu não tiro o meu dedo, ó.
Não soltei, tampei. Beleza? Tampei aqui, ó. Tampei. Com o dedo? Tampei com o dedo para não puxar ar. Coloquei pro lado, o que eu venho? Eu venho com o guia. Ó, coloco bem na pontinha. Isso daqui tem que acoplar no dispositivo. O pessoal fica querendo de longe colocar, entendeu? Não vai, pô. Acopla, ó. Aí solta o dedo e engata. Ele encaixa. Encaixou sem mexer a agulha, aí você empurra. Vamos ver se ele vai progredir, porque todas as vezes progrediu, mas já foi tantas vezes que esse menino foi furado hoje. Ah, quanto que eu progrido? É isso que eu quero falar agora com vocês. Ó, posso fazer assim, puxei, empurrei. Ou só empurrar com o dedo. E aí se encontra a resistência, professor? Então, se encontrar resistência, aí tu volta e faz de novo, porque pode fazer perfuração. Tu dá uma tracionadazinha na agulha, vê, entendeu, se vai. Não foi, tira o guia, testa de novo com a seringa, vê se está voltando sangue e pode se posicionar. Muito comum, paciente que é um boneco. Parece ser ruim essa anatomia aqui, mas ele não, ele fica estático. Um paciente, quando tu fura, tu achou, ele deu uma movimentadazinha e saiu do vaso. Então tem que tomar esse cuidado. Aí beleza, ó. Tá lá, tô segurando a agulha, eu não tiro minha mão. O que eu faço? Eu tiro o guia, pressiono aqui, eu puxo o guia. Tá? Quanto que eu introduzo? Isso é importante. Esse marcador aqui, eu solto só para explicar. Ele tem graduação de 10 em 10 centímetros. Tá? Quanto que eu vou introduzir do catéter do lado direito, a média hoje das literaturas? 15 centímetros do catéter, uma média. Posso colocar 20, mas 15 centímetros é a média. O guia ele tem que estar um pouco mais. Por quê? Interessante ele estar um pouco mais, até bem mais. Porque eu normalmente, depois que eu funciono, que eu vou puxar a agulha, eu traciono ele um pouco pelo movimento. Então, ele tem que estar mais do catéter. Então, é legal que eu coloque no mínimo 15 centímetros. Então, se cada espacinho desse é 10, 2 espaços é 20. 2,5, pode colocar uns 25 centímetros para dentro do guia. Ah, mas está muito longo? Não, mas já vai tirar logo. Ele pode no máximo fazer uma taquicardiazinha rápida por causa do estímulo lá dentro do átrio, mas pelo menos garante que ele não perde a posição. Então pode colocar ele até 20, 25 centímetros para dentro, tá? 2 marcações e meia. Aí tu colocou, então tô lá, voltei para onde eu estava, onde eu dei meu dedo. O que eu faço agora? Coloco o dedo aqui, mas eu não aperto ainda, porque senão vai sentir dor, porque a agulha tá lá, ela é rígida. A hora que eu tirar ela, eu pressiono. Eu tirei ela, ó. Lembra por que o campo tem que estar para cá? Porque as coisas ficam se balançando aqui, entendeu? Aí ela tá aqui. O que eu faço agora? É o dilatador. Ah, ó. Eu venho com o dilatador. Tanto pode tentar encontrar essa pontinha. Eu era melhor nisso hoje. Só. Ou eu posso fazer isso, ó. Pega a ponta, não tem problema nenhum. Coloca aqui, ó. Olha, porque agora eu sou cego, né? Antigamente eu fazia isso com mais facilidade. Mas viram que foi de primeira lá de longe, né? Então pode fazer isso também, ó. Eu prefiro não olhar, professor. Tem que olhar. Aí eu não vou dilatar. Porque como ele é rígido, ele vai sair regaçando o boneco pra dentro. Então eu não vou dilatar, tá? Mas enfim, como que você dilata? Meu dedo aqui, ó. Eu não faço esse movimento. Eu entro ou em um único sentido circular, ou para um lado e para o outro, mas sempre para frente. Devagarzinho, vai ter uma resistência e eu entrei. Pode introduzir ele todo, ou deixa pelo menos 1 centímetro para fora. Vai de boa, tá? Introduzi, tirei uma única vez. Por que eu não faço 2 vezes? Porque às vezes eu faço falso trajeto, ele está inserido aqui, ó. Aí, sabe eu ficar fazendo isso, eu dobro ele, que se dobra fácil, gente. Nossa, mas dobra fácil guia. Então por isso que eu não faço. Aí eu quebro ele lá dentro. Então, fiz uma única vez, estou aqui, ó, tirei, ainda pressionando, porque o que eu vou fazer agora? O catéter. Lembra que tá as 2 campeadas que estão preenchidas? Mesma coisa, eu vou lá, ó, posso pegar a pontinha aqui, ó. Coloquei, introduzi, meu dedo tá lá, opa. Se a gente pega a prática que a gente está fazendo, vai embora. Ô Senhor, só que eu estou falando que é prático. Tá cego, professor. Faltou aqui, ó. Aí, ó, a hora que chegar lá, ó. A hora que chegar lá. Sem pressão, sem pressão. Aí, ó. O que você faz? Termina. Você só introduz o catéter na hora que ele apontou aqui. A hora que ele apontou, você segura aqui na pontinha dele,
Para ele não ir junto, aí você começa a introduzir. Entendeu? Tá segurando a ponta do guia. O guia, aí, ó. Vamos ver se vai progredir agora. De manhã, às 2 tá progredindo. Progrediu, deixa 1 centímetro para fora, puxa o guia sem resistência, enrola ele, tirou, foca ele. Tampou. O que eu faço agora? Eu vou testar. Aí ele vai me entregar o equipo daquele jeito, tirar do pacote sem contaminar, tira, despendura, tira do pacote sem pegar, ó. Por isso que a gente faz daquele jeito. Não tá abrindo não, só para puxar. Não, só pega minha equipe e me entrega isso. Pode puxar, pode puxar. Isso, aí eu pego aqui, porque aqui tá estéreo. Lembra que eu fiz aquela proteção, o preenchimento dentro do pacote? Coloco aqui, ó, conectei. Agora a gente faz o teste de fluxo. Abre o soro, olha lá, ó, fica olhando pra lá, ó. Teste de fluxo. Pode abrir todo. Tá correndo bem? Fechou. Teste de refluxo. Eu fechei por causa do que é um boneco, né? Mas você não fecha. Você abriu, deixa, agora baixa. Baixa do coração. O soro todo. Tira o soro. Baixa. Abre lá e baixa. Agora olhem pra cá agora. Abaixa do coração. Abre todo. Você abaixa bem. E aí, o sangue voltou? Voltou. Pronto, pode fechar aí. Ou seja, foi bem, infundiu bem e refluiu bem. Tá posicionado? Tá posicionado. Pode pendurar, Marcos. O que eu faço? Aí, macetezinho, ó. Pega, usa tuas pinças para não ter período de filtracionar antes de fazer a fixação no campo, que tá bonitão lá, e faz isso aqui, ó. Pinça aqui, ó. Pinça, essa porta não tá travando. Enfim. Isso aqui vai fazer com que ninguém engate, ninguém puxe, até que tu coisa. Aí vai fazer a sutura. A sutura é feita com um nylon 3.0. Aqui a gente tá fazendo um catingu para demonstrar. E esse catingu ele tá horrível, ele tá ressecado mais que tudo. O bicho tá duro que nem um pau. Eu fui tentar tirar a memória dele e ele quebrou mais cedo. O de manhã que eu trouxe, pensei que tinha mais aqui. Eu trouxe um por acaso, tava na minha bolsa, eu trouxe. Ó, olha como o bicho tá duro. Ele tá velho, ressecado esse material. Como ele é absorvido, tá super vencido. Como é que tira a memória? A memória é assim, ó. Ele tá enroladinho, ó. Você faz isso, ó. Você corre o dedo. Se é um fio que não fosse vencido, ele na hora ele ia ficar espichadinho, retinho. Ó, você viu que ele tava muito enroladinho, né? Vamos ver se esse aqui vai... Vai quebrar. Ficou com Deus. Ó, mas ele tirou um pouco. Mas é porque ele não fica, porque ele tá super ressecado. Tanto que eu não consegui nem fazer os nós direito, porque ele não fechava nem o nó. Mas enfim, é que esse não é um fio. O fio que normalmente é um nylon. Pode ser feito com algodão, pode ser feito com catingo? Pode. Ele é absorvível, ele é menos resistente, mas o tempo que precisa, ele aguenta. O nylon é ideal, o nylon 3.0. Ele não tá tirando, mas enfim. Você pega aqui, ó, tá? Aqui, cuidado para o paciente não perder, para você mexer. Pega o porta-agulha. Você tem algumas formas de fazer. Você pode só usar... Agora tá prestando aqui, a porta-agulha não tá travando. Você pode fazer direto aqui nas aletas. Por que eu não gosto de fazer? Eu, particularmente, e ó, vou te falar uma coisa. Ninguém tem de mais curativa e de perda de acesso central do que enfermeiro, porque a gente fica puto quando o médico não fixa direito. Você parou aí. Por quê? Tu colocou aqui, ó. Beleza, a posição tá legal. Aí o cara vem e coça a mão dele aqui e puxa. Entendeu? O técnico vai dar banho, engata alguma coisa e puxa. Então eu gosto de fazer o ponto simples. Eu gosto de fazer isso, ó. Mas aí não pode fazer só a justificação, não tá errado. Eu não gosto. Ó. Eu pego ele aqui, ó, você dá a volta na pele. Cuidado para não pinçar. Vou passar no mesmo buraco aqui para não rasgar mais. Cuidado para não pinçar o dispositivo. Puxou. Eu fiz bem longe porque ele não aguenta. Isso aqui ele rasga. Iguala as pontas. Iguala as pontas. Esse fio tá muito duro, velho. Iguala as pontas. Já corta a agulha para não se furar. Faz, por que eu gosto disso aqui? Primeiro, ele faz o estancamento do sangramento da punção. Entendeu? Podem ajeitar aqui para vocês verem. Dá um nó duplo simples aqui, ó. Ele faz o estancamento. Nossa, tá duro esse trem, ó. E não pode nem tracionar porque ele quebra ali na pele. Enfim. Peraí. Faz um nó simples. Ó, aí você amarra ele lá, ó. Você faz o estancamento lá. Faz o outro. Aí você fez o quê? Você estancou o sangramento e você já prendeu ele lá, vocês concordam? Sim. Aí você termina de concluir. Você vem fazendo a bailarina. Passa uma perna para um lado. Se fosse um fio bom, ela ia fazer fácil.
e passa pro outro. Deu essa passagem aqui, você sobe ela um pouquinho e com 2 nós simples você vem fechando ela, ó. Fez? Eu não tô fazendo, não tá ficando bonitinha porque o fio tá duro, não tá fechando nenhum nó. Mas ela fica bem bonitinha. O nylon de manhã ficou lindo. Aí tipo, vem pra cá, cruza ela, inverte elas, uma pra um lado, outra pro outro. De novo. Por que a gente chama de vulgar bailarina? Porque parece a sapatilha de uma bailarina. De novo. Lá, pra cá. Quantas vezes faz esse processo? Eu faço até em cima. Vou fazer muito. É porque fica duro. Se tivesse coisa rapidinho eu faço. De manhã eu faço rapidinho. Você vai passar rapidão. Eu gosto de fazer até essa cinta aqui, ó. Essa cintazinha azul, porque ele evita que garroteie. Entendeu? Agora finaliza aqui, ó. Passinho pra cá. Volto pra lá. Dou mais uma passada. Vocês estão entendendo que o fio tá tão embaraçado? Então, ó. Vocês viram aqui, ó, que ele pegou lá naquele pescocinho lá, ó. Sim. Agora que ele não vai sair mais. Ele não sai. A pele é dura. Você pode puxar que não sai. Por que que sai? Já vou falar por que que sai. Porque o pessoal não faz isso. Ou faz aquilo lá e não faz isso. Aí o fio corre entre o catéter. O catéter corre entre o fio. Aí você fez isso. Aí você vem aqui ainda para garantir, porque você é fera, você passa em uma das lateraisinhas. E dá um nó simples. Aí não vai sair. Ele não vai escorregar. Por que eu faço escorregar? Porque o nylon, ele é tipo uma tela, né? Ela folga, entendeu? Meu paciente está posicionado e feito. Aí eu vou fazer o curativo. Eu tiro o soro, passo por aqui. Agora eu já não preciso mais estar com a mão estéril, porque agora eu já terminei o procedimento. O paciente está funcionado. Olha que eu rasguei aqui. Pode ficar rapidinho? Tá. Dê uma olhada na bailarina aqui, cuidado para não tracionar, só enquanto eu vou responder para a gente.